Olá, está no ar mais um Nuclearcast, o seu canal sobre o setor nuclear no Brasil. Eu sou Emanuele Bordalo e apresento esta temporada a convite da ABEDAN, Associação Brasileira para o Desenvolvimento de Atividades Nucleares. Hoje eu tenho o prazer de receber no nosso estúdio Tomé Machado, gerente de gestão do conhecimento da Amazon. Como vai, Tomé? Tudo certo? Boa tarde, Emanuele, tudo ótimo, né? É uma satisfação imensa poder participar desse grande evento aqui, né? Agradecer muito à Bidan, a pessoa do seu presidente, né? O Celso Cunha, por essa oportunidade. A NT2E é realmente o maior evento da área nuclear na América Latina e poder participar desse evento mais uma vez e poder mostrar a minha empresa, a Amazon, e os produtos é uma grande oportunidade. Por isso, eu te agradeço. Satisfação é toda nossa. Tomé, a Amazon é a maior empregadora de engenheiros nucleares no Brasil, certo? Como garantir a gestão do conhecimento ao longo de toda essa rede tão robusta? A Amazon ela tem uma peculiaridade, né, porque a criação dela foi no sentido de fazer a preservação do conhecimento das tecnologias nucleares no Brasil, né. A gente gosta muito de falar que os nossos átomos falam português, né, porque a nossa tecnologia é autóctone e ela está inserida num contexto onde não existe transferência de tecnologia nessa área. Então essa foi o motivo da criação da Amazon. E a gestão do conhecimento é levada tão a sério na Amazon que nós temos uma diretoria exclusiva para isso. É a diretoria de gestão do conhecimento de pessoas que se dedica 100% a essa atividade. Também está muito alinhada à nossa atividade fim, né, o nosso planejamento estratégico tem como core business dele a gestão do conhecimento, e nós desenvolvemos todas essas questões estratégicas, né? Só que nós temos que sair desse mundo estratégico para o mundo real, operacional do chão de fábrica dentro do escritório. Então nós temos uma normatização toda sobre isso, nós temos, na Amazon nós chamamos de normas e procedimentos exclusivos para esse assunto, e possuímos um plano de sucessão. E esse plano de sucessão, ele é voltado, é uma forma muito assim, objetiva, muito pragmática, ele é voltado para a formação das lideranças e para a formação da preservação desse conhecimento naquilo que a gente chama de conhecimento crítico. Onde temos conhecimento crítico, temos um plano de sucessão. O setor nuclear não pode ficar refém da saída de um colaborador, porque na nossa realidade, no serviço público, a saída é compulsória. Infelizmente, todos com 75 anos saem, e por vezes nós temos pessoas com muito conhecimento às vésperas da aposentadoria, precisando compartilhar isso. Então nós criamos toda uma normatização sobre isso, e nós temos esse plano de sucessão. Mas, Emanuel, eu vou expandir isso um pouquinho mais à frente para não ficar muito cansativo. Com certeza. E uma curiosidade que me surgiu conforme o senhor foi falando é como garantir também que esse conhecimento ele tenha o sigilo correto, né? Porque é preciso compartilhá-lo com as pessoas certas, garantir essa transferência, mas ao mesmo tempo não pode ser com todo mundo, porque é um conteúdo sensível, crítico, como o senhor mencionou. Quais são as estratégias nesse sentido? Exatamente, né, o nosso cliente principal, da Amazon, é a Marinha do Brasil, dentro dos programas estratégicos da Marinha, né, o PNM e o ProSud. Como é feito, né? O primeiro ponto é a segregação desse conhecimento, né? Somente a altíssima liderança possui um domínio de todo esse conhecimento. A partir daí você tem essa segregação e você vai segregando conforme esse conhecimento crítico for surgindo. Nunca refém de uma pessoa só, nunca refém de um processo só. Esses processos eles têm que ser transversais e a gente tem que conseguir segregar isso. E da mesma forma, a liderança ela tem que ter autonomia e tem que ter ferramentas para a escolha desse pessoal. É aquilo, né? Nós chamamos na Amazon as competências de três formas, né? A gente tem uma competência mínima, que é feita por ocasião da própria admissão, do próprio concurso. Então, nós temos que ter um nível de formação vou dar um exemplo, engenharia mecânica, ele tem que ter um bacharelado, tem que ter um mestrado, tem que ter um doutorado, e aí vem a competência mínima. A partir daí, nós temos que ter duas outras competências, né? A competência operacional, ele tem que saber usar esse diploma dele, usar esse conhecimento teórico de forma a, no seu projeto, no seu processo dentro do projeto, ele consiga entregar, e principalmente ele tem que ter atitude, que é o que na parte da gestão administrativa é chamado CHA, né? O CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Isso é a competência. E o gestor, ele tem que ter autonomia para escolher aquele colaborador que tem mais atitude.
e colocá-lo na posição central ali. Então, nós temos que efetivamente ter uma equipe que tenha no núcleo dela a confiança. E de forma que você saiba com quem você está compartilhando esse conhecimento. Como eu acho que você colocou, né, Manoel? Gestão do conhecimento é compartilhar com segurança. E aí vem as ferramentas que nós desenvolvemos, tem várias peculiaridades, por exemplo, em determinados processos, nós não temos nada na nuvem, está tudo localizado dentro de uma rede fechada que é compartilhada com pouquíssimas pessoas. E você vai trabalhando isso, cada caso é um caso, né? De forma que você no final possa ir para sua casa no fim da tarde, né, sabendo que aquele conhecimento não vai vazar, que aquele conhecimento não vai para a concorrência ou que aquele conhecimento não vai ser utilizado de uma forma não correta. Isso é central na nossa metodologia. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu super. Eu queria também uma análise no sentido de olhar para a fuga de cérebros, né? Porque esse é um desafio de muitos setores, nuclear também, assim, essa parte de tecnologia e engenharia, a gente sabe que muitas vezes por uma questão até da diferença da moeda, o setor, as indústrias internacionais, elas acabam se tornando muito atraentes, né? Então, como garantir também esse sigilo, pensando nesse contexto de fuga de cérebros? Isso afeta todos os setores tecnológicos, né, não só a área nuclear. É, aquilo, né, Manoel? A questão central é a complexidade do ser humano, né? Uhum. Que a gente fica sempre voltado para essa questão do motivacional financeiro, e não é só isso. Tem toda a estabilidade, toda essa complexidade da área tecnológica afeta, eu te digo mesmo, até a questão da segurança pública afeta. Claro. Por vezes a pessoa desiste de uma determinada faculdade, porque naquela faculdade o risco é. Eu estou falando de Uhum. jovens que estão dependendo do transporte público e assim vão várias outras coisas. Então, basicamente, né, o que a Amazon no seu nível ela pode fazer e ela tem feito, né? A gente tem que ter um plano de carreira atrativo, nós temos que ter um plano de remuneração atrativo, temos que ter um salário digno, temos que ter um plano de progressão dentro da carreira atrativo, de forma que o jovem olhe para o seu futuro e fique tranquilo. E olhe e fale assim: vale a pena esse meu sacrifício, porque eu estou aqui numa atividade muito nobre e eu consigo tocar minhas questões pessoais com relação a isso. E aí vem, eu digo sempre, né, que a melhor forma de você fazer inclusão social é gerando emprego. A gente precisa gerar emprego. E para gerar emprego, nós precisamos da empresa, as empresas precisam ter saúde financeira, por exemplo, e esse tipo de assunto. Assim como eu estou falando na área nuclear, eu falo de programas de muito longo prazo. Então, o jovem ele tem que olhar um programa de 20 anos e olhar que lá na frente ele vai atingir os objetivos pessoais dele. E é nisso que a gente trabalha. O nosso plano de carreira é pensado com essa moldura temporal, de forma que eu possa mostrar para o colaborador que vale a pena esse investimento dele nessa atividade. A máxima que eu uso, né, Manuel, é aquela assim, né? Nós da área nuclear, nós não colocamos tijolos, né? Nós construímos castelos. A gente precisa que o nosso colaborador acredite nisso, né? E olhe para a liderança e diga, vale a pena, e toda a construção da nossa estrutura de carreira é em função disso. Perfeito. E quais são as principais estratégias adotadas pela Amazon nessa gestão do conhecimento? A empresa tem apostado em novas tecnologias como IA, gamificação, como tem sido isso? Nós temos, logicamente, como eu disse, né, a questão tecnológica é central. Eu digo sempre, também uma outra frase que eu uso muito, né? A gestão do conhecimento é o combustível da inovação. Você não consegue pensar algo novo sem dominar o teu ciclo de formação tecnológica do momento. E o Perfeito. que acontece na prática nós temos hoje um comitê de inteligência artificial, nós usamos algumas ferramentas intramuros de inteligência artificial para fazer determinados mapeamentos, porque você vai ver, Emanuele, que a gestão do conhecimento ela é muito baseada em dados e muito baseada em mapeamentos, né? E tem essa questão que é muito facilitada hoje pela inteligência artificial, e nós ganhamos muito tempo com isso, né? Nós temos dois centros de treinamento, né, que é o Centro de Treinamento Amazul, que dentro desse centro de treinamento nós temos programas de desenvolvimento dos empregados e programas de desenvolvimento da liderança, mas naquela máxima que eu estava te falando, né, o ensino à distância, por exemplo, ele resolve parte do problema.
Mas quando você está falando das competências motivacionais, você precisa do olho no olho, né? E tem aquela outra realidade que a gente vive hoje, né? Viver está muito fácil, né? Nossos smarts estão maravilhosos, mas conviver está muito difícil, né? As pessoas não podem achar que vão gerenciar as suas equipes de trás de uma tela. A tela traz para ela os números, mas ela precisa conhecer o seu colaborador, ela precisa conhecer a Emanuele, né, nas suas complexidades, né, o que não é fácil. E a nossa metodologia possibilita isso, porque, fora os centros de treinamento que são virtuais, a gente usa ferramentas da gestão do conhecimento, como, por exemplo, sombreamento, shadowing, como, por exemplo, questões ali on job training, você efetivamente fazer o trabalho com o supervisor, mentoria, de forma que você consiga, o líder consiga fazer a mentoria daquela pessoa que está aprendendo, não só com relação às questões de habilidade, mas com relação à atitude. Então a gente trabalha muito preparar as novas gerações para ter uma atitude de liderança e, mais uma vez, né, a gente precisa puxar essa parte tecnológica para coisas novas, né? Ou seja, a pessoa tem que estar motivada a inovar. Perfeito. E quais são as oportunidades que o senhor vê para o setor nuclear do Brasil nos próximos anos? O setor nuclear ele é central, né? A nossa matriz energética é um orgulho nacional, a gente tem uma matriz não poluente, mas o chato é que a gente hoje, né, infelizmente, né, vive o mundo das narrativas, né? E você vê que quando você aborda um tema, seja ele qual for, esse tema ele não é 100% esgotado, né? Nada contra as outras formas de energia, mas, por exemplo, nós temos que considerar descarte de baterias, nós temos que considerar vida útil das usinas eólicas, por exemplo, que é a questão da produção do alumínio dessas pás, vários pontos assim que não são muito abordados, né? Nós hoje temos uma invasão de carros elétricos e ninguém está falando como vão estar esses carros daqui a 20 anos, como vão ser descartadas essas baterias. Isso puxa o assunto para a vida útil da questão nuclear. Por que eu falo isso, né? Porque a pegada de carbono, né? O footprint do carbono, quando você considera a questão nuclear, ela é central. Eu estou falando desde a mineração. A Uhum. extração da mineração ela é menos poluente que a extração de outros minerais. E aí você tem que considerar isso tudo. Então, se nós quebrássemos esses estereótipos da questão nuclear, o Brasil ia avançar muito nesse sentido. É um esforço enorme, porque, mais uma vez, né, Emanuele, nesse mundo das narrativas, a pessoa sempre tem um interesse, né? Vou te dar um exemplo radical no Brasil, né? Não é razoável o Brasil produzir 30% do alimento mundial e ter fome. Tem alguma coisa errada na gestão. A questão central do alimento no Brasil é a gestão. Então, eu vou também para a área da energia. A gente precisa de um modelo de governança sério, um modelo de governança que veja todas essas questões sem considerar essas narrativas que às vezes não sustentam e mostrar os benefícios da questão nuclear. O Brasil é uma potência, tem tudo para ser uma potência nuclear, né? Sexta reserva de urânio, áreas que efetivamente tem uma demanda, né? Nós estamos aqui conversando muito sobre a SMR, por exemplo, uma demanda de energia enorme, né? Estamos pensando naquele deserto verde que é a nossa Amazônia. Estamos pensando ali no Nordeste, que é um potencial enorme, né, para as usinas ali, etc. E a gente não consegue avançar. Mas, ao mesmo tempo, acho que o nosso grande desafio é essa governança, nós entendermos internamente para poder ter esse futuro brilhante e entregar para a nossa população, que é a melhor população do mundo, esses benefícios. O senhor acredita que investimentos que ainda estão em aberto, né, como o Angra 3, o submarino de propulsão nuclear, eles podem abrir uma janela de oportunidade para os profissionais no setor no longo prazo? Com certeza, né? Eu volto no meu ponto de inclusão social com geração de empregos. A Amazon é uma empregadora no Brasil hoje e isso que a gente queria multiplicar. E por que eu falo isso, né? Porque os programas da Marinha, por exemplo, têm avançado muito. O Labigene hoje é uma planta, às vésperas, digamos assim, perto de outras plantas, às vésperas de poder ser comissionado. Os 3 programas centrais que nós temos hoje no Brasil, que é o Labigene, o RMB e Angra 3. Angra 3 é muito complexo de falar porque já passou do ponto de inflexão, já passou da razoabilidade há muito tempo. Angra 3 tem uma usina irmã na Finlândia que ficou pronta em 3 anos, enquanto a nossa está indo para 30 anos. Isso não é razoável. E isso é por causa dessas questões de governança que eu digo, mas a gente precisa que esses 3 projetos avancem
E a gente precisa que isso seja uma resposta para essa questão que você fala. Se nós avançarmos nesse sentido, o assunto está resolvido. A gente precisa mostrar para aqueles que estão investindo na engenharia, estão investindo na questão nuclear, que vale a pena esse sacrifício, para os projetos que estão avançando. Perfeito. E como atrair as novas gerações e romper esse estigma em torno da palavra nuclear, né? O senhor mencionou essa questão da narrativa, de que forma isso também afeta os jovens talentos? Com muita informação e com muita informação real ali dos benefícios, né? Nós temos várias iniciativas nesse sentido. A gente vai um pouco antes até, a gente está se aproximando até do próprio segundo grau ali, para que a criança ali conheça essa questão a fundo, né? Nós temos um personagenzinho que é a Urânia. Fizemos vários desenhos, eu acho que você deve ter visto, né, Manuela? Fizemos vários desenhos com ela, dos benefícios dela, né? A Urânia, ela não é um personagem do mal, ela é um personagem do bem, né? Aquilo porque esse estigma da questão nuclear, mais uma vez, é fomentado por determinados interesses. Entendeu? Então, é pegar essa juventude e informá-la com informação honesta, informação completa, e que ele efetivamente se apaixone por esse assunto, né? A questão nuclear, ela é o potencial dela, no sentido de fazer o bem para a humanidade, é gigantesca. É isso que a gente precisa mostrar, né? E não explorar determinadas situações ali que realmente são muito, você vê nitidamente, são muito tendenciosas no sentido de prejudicar essa área. E para fechar, o senhor vê espaço para talentos de outras áreas além da engenharia, das ciências exatas, dentro do setor nuclear? Com certeza, né? Você, por exemplo, é uma jornalista e a gente estava falando aqui da questão da comunicação, né? Se você não se comunica, você tem um problema. Então, o campo de jornalismo é uma área que a gente precisa usar bem. Mas a Amazon, ela é uma empregadora no Brasil de engenheiros nucleares, mas ela não é, os engenheiros nucleares não é o forte, né? Nossa primeira carreira são os engenheiros mecânicos, os engenheiros eletricistas, os físicos, os químicos, e então que vem os engenheiros nucleares. Então, o arrasto tecnológico da área nuclear, ela não é só da energia nuclear, ela é toda da parte do secundário das plantas, da parte de materiais das plantas, da parte de testes das plantas, da parte de gestão da qualidade, que é central na questão nuclear, porque um acidente nuclear, ele é tão disruptivo que ele compromete todo o processo. Então, essas questões todas têm muita empregabilidade, e mais uma vez, se a gente conseguisse avançar e quebrar essas pequenas barreiras que o Brasil tem, a gente ia conseguir resultados aí fantásticos, no nível que o nosso país efetivamente merece. Perfeito. Tomé, muito obrigada pela conversa, foi ótimo conversar com você hoje. Quero agradecer também a nossa audiência que acompanhou a gente até aqui. E agradecer a toda a equipe da Abedan, que está nos bastidores, garantindo que tudo dê certo aqui no nosso podcast e a gente possa ter a oportunidade de ter conversas enriquecedoras assim. Manuel, mais uma vez, obrigado. Eu falo que a criação da Amazon foi para a sociedade brasileira, e qualquer oportunidade da gente poder falar do nosso trabalho, que nos orgulha muito, é uma oportunidade única. Então, obrigado por essa oportunidade, estamos à disposição. O povo brasileiro precisa conhecer a Amazon e precisa conhecer dos benefícios sociais que a Amazon tem conseguido. Então, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Eu que agradeço. Até o próximo episódio, pessoal.